Muito boa noite a todos. Saudamos a todos os irmãos e amigos ligados a mais este trabalho de domingo do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma alegria estar aqui novamente neste formato de bate-papo com dois amigos tão queridos, Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e Nair Almeida, da Sociedade Espírita Caritas de Passo Fundo, onde eu atualmente também integro o quadro de trabalhadores. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, iniciamos por uma prece, e é a esta prece que, neste instante, convidamos a todos. Que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, onde quer que estejamos, nos conectando com essa espiritualidade maior, com esses amigos que nos atendem em nosso lar, ou no local em que estivermos, no momento em que acessarmos este material, que hoje todos os objetivos maiores possam ser alcançados, que na parte da mensagem a gente possa contar com a inspiração para desenvolvê-la, e que esta espiritualidade possa atender a todos nós em nossos lares, nas nossas necessidades de saúde física e espiritual. Que Deus e Jesus estejam conosco, que assim seja. Então, eu sou João Paulo Cardoso, trabalhador voluntário do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi e da Sociedade Espírita Caritas de Passo Fundo, e estamos aqui novamente com Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e Nair Almeida, da Sociedade Espírita Caritas, enfim, e do Chico Xavier, é o outro centro, que a Nair colabora aqui em Passo Fundo também. Para prosseguirmos nesse nosso trabalho mensal de domingo no formato de bate-papo, hoje falando sobre uma mensagem intitulada A Fé e a Caridade, de autoria de um amigo espiritual que assinou como espírito protetor lá em Cracóvia, na Polônia, no ano de 1861, e que Allan Kardec incluiu no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre amar o próximo como a si mesmo. Então, antes de ingressarmos no nosso tema, damos o nosso boa noite a estes convidados da mesa virtual e os convidamos para fazerem também a sua saudação. Boa noite, Nair. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Claudir. Boa noite a todos aqueles que. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos aqueles que assistirão mais tarde. É sempre uma alegria estarmos aqui refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o cristianismo redivivo. Boa noite também, Claudir. então. Boa noite a todos os ouvintes aí, que seguidamente aí assistem ao vivo e muitos assistem posteriormente às lives, né? A gente conhece muitas pessoas que, assisti depois, assisti no dia tal, estava muito bom, então tem muita gente que assiste depois. E o João iniciou hoje fazendo uma colocação muito interessante em relação aos amigos espirituais. Então, quando a gente fala em fé, a gente está falando em confiança. E uma confiança que abrange, né, uma certeza absoluta de que todos nós nunca estamos sozinhos, que a espiritualidade, que Deus, nosso Pai, que Jesus, que os bons amigos espirituais estão sempre conosco. Então, desejo a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão ligadas, ouvindo essa live, que possam receber essa proteção, essa assistência, esse auxílio, e como nós, que possam também fortalecer a sua fé.
Então vamos falar sobre a fé e a caridade. Uma pequena, grande mensagem, curta em extensão, mas muito profunda, com muitos elementos para nossa reflexão. Então ele começa nos dizendo assim: Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Então, é bem profundo. Nós estamos numa era em que conhecemos muitos grandes benemerentes, por assim dizer, os chamados filantropos, pessoas que praticam grandes atos, mas na mensagem, o ponto de vista do espírito protetor é no sentido de que verdadeira abnegação, verdadeira caridade, verdadeiro sacrifício de si mesmo em favor do próximo ou de uma causa, isso só se consegue com a fé. É bem interessante, não é, Nair? Exatamente, João Paulo. E eu estava refletindo a respeito da fé, e daí a gente que trabalha, estuda sobre, não só sobre a doutrina espírita, mas nós estudamos sobre espiritualidade, refletimos sobre espiritualidade, e nós vamos encontrando que espiritualidade é um conjunto de princípios e valores morais que nós vamos desenvolvendo. E quando nós desenvolvemos na nossa intimidade a espiritualidade, porque eu posso ser uma pessoa que frequenta um centro espírita, ou outro templo religioso, que todos fazem parte do processo, e todas as religiões são boas e necessárias, como nos fala Emmanuel, nós podemos frequentar um templo, mas não sermos espiritualistas, termos desenvolvido na nossa intimidade esse conjunto de valores éticos morais. Quando nós conseguimos desenvolver essa espiritualidade, essa conexão com o eu espiritual e com Deus, nosso Pai, aí nós vamos compreender o sentido da fé. Aí nós vamos vivenciar a fé que move montanhas. Então, a fé, uma palavrinha tão pequena, mas tão profunda e complexa para nós vivenciarmos, e como fala o Espírito, é quase impossível nós praticarmos a caridade, que é o amor em ação, sem a fé e sem esse conjunto de princípios éticos, morais que precisamos desenvolver na nossa intimidade, João. Acredito, assim, muito perfeita essa mensagem para a gente refletir. Eu diria que nos dias atuais que nós estamos passando, enfrentando de transição planetária, de dificuldades, de guerras, né, de problemas aqui e ali, e esses problemas aumentando, eu diria até que se a gente não tiver fé, se a gente não tiver confiança em Deus, na divina providência, na espiritualidade, não é fácil. Olha, a pessoa não consegue, como o João colocou no final da mensagem ali, enfrentar as dificuldades, os problemas, os percalços, né? As vicissitudes da vida, se não tiver fé. Porque a fé é um sentimento inato, né, de confiança que nós temos em Deus e em nós próprios.
A confiança que a gente tem da nossa capacidade de ser humano, né, de passar pelos problemas, pelas dificuldades, por doenças, né? Estávamos conversando antes de entrarmos no ar, né, Nair? E eu passei por uma cirurgia e a gente sempre, quando passa por uma cirurgia, os percalços, as dificuldades, mas se a gente não tiver fé, não tiver um pensamento positivo, não tiver uma confiança de que as coisas vão ir, né? E nesse sentido, eu diria assim, ó, quando a gente tem fé, confiança e age com pensamento elevado, a gente atrai coisas boas, atrai energias boas, né? Exato, Claudir. E outra coisa, nós nos tornamos médicos de nós mesmos através da nossa ressignificação de vida, a olhar a vida com outro prisma, olhar a vida como espíritos imortais que nós sabemos que somos. Por que nós sabemos que somos? Porque nós temos conhecimento e porque nós não só acreditamos, como já sabemos, já interiorizamos esse sentimento de proteção, de amparo, de cuidado, de misericórdia do Pai para conosco, né? Não é verdade, amigos? Com certeza, né? É verdade, né? Reflexões boas, eu acho que isso é importante, né? É. Claro que esse parágrafo, né, dessa mensagem, uma coisa que sempre me leva a refletir, enfim, porque a gente conhece pessoas profundamente religiosas e profundamente mesquinhas ao mesmo tempo, e também conhecemos pessoas sem religião que são profundamente benemerentes, filantropos, enfim, até eu posso dizer caridosos, né? Caridosos. Né, esses tempos, né, eu estava, inclusive, comentando lá no Caritas, numa palestra, um exemplo da minha própria família, né? E sim, o espírito protetor ele está fazendo uma ligação entre a verdadeira abnegação e a religiosidade. Então, eu acredito que, no ponto de vista dos grandes benemerentes, esses que se tornam conhecidos, assim, ícones, santificados pela Igreja Católica, que tem, enfim, essa formalidade, né? Eles são religiosos, né? Praticamente todos eles. Eu não consigo me indicar nenhum que não seja, né? E eu estava até pesquisando sobre o Nelson Mandela, né? Porque o Nelson Mandela, ele tem aquela questão do Ubuntu, né? Que era uma filosofia africana, que quer dizer humanidade para com os outros, né? Esse conceito de englobar e aceitar todo mundo na humanidade, Ubuntu, que é um nome que foi inclusive tomado depois para um programa muito famoso de computador já de décadas atrás, né? Mas na verdade, pesquisando, né, eu verifiquei que Nelson Mandela era sim, tinha profundos fundamentos cristãos, né? Ligado desde a infância na igreja metodista, estudou em escola metodista, foi batizado, frequentava regularmente, salvo nos quase 30 anos em que ele ficou preso, né? E o trabalho de Nelson Mandela, para muitos, ele é o maior trabalho cristão depois do próprio trabalho do Mestre Jesus, né? Porque o Nelson Mandela ficou 28 anos preso, se eu não me engano, é esse o número. Se não é 28, é 30, né? Perseguido pelo regime do apartheid, que era um regime racista lá na África do Sul. E quando esse regime caiu e ele foi eleito o primeiro presidente democrático da África do Sul, tendo todos os poderes na mão para se vingar, né, dos antigos opressores, ele fez exatamente o contrário, né? Ele pregou o perdão. Tem um texto espetacular do Davi Coimbra,
jornalista da RBS, desencarnado também precocemente por um câncer, né, aos 60 anos, do que no momento da morte do Nelson Mandela, foi ele o escolhido pela RBS para escrever. E ele diz, né, que em apenas 4 anos de mandato, o Nelson Mandela conseguiu com que milhões de ex-oprimidos que sentiam raiva e milhões de ex-opressores que sentiam medo relegassem suas fúrias e seus temores em nome da paz, né? Ele escreve um texto muito lindo, relembrando aqui os fundamentos cristãos mais básicos, né? Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu digo-vos, não oponhais resistência ao mal, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a face esquerda, e se alguém quiser litigar contigo para te tirar a túnica, dá também a capa, né? Enfim, tudo isso, dessa essência do cristianismo, Davi Coimbra retomou nesse texto muito lindo, lá de 5 de dezembro de 2013, e ele conclui assim: nunca ninguém conseguiu obedecer a essa ordem cristã, que é o cerne duro do cristianismo. Nem a própria igreja, com sua inquisição, suas cruzadas, suas guerras de religião, foi capaz de amar os seus inimigos. Mandela foi. E mais, ele fez com que milhões de outros homens compreendessem a verdade desse conceito e o fez funcionar na prática. A África do Sul de Mandela é o cristianismo aplicado. Então eu lembrei desse exemplo porque eu fui pesquisar, porque eu não sabia se Nelson Mandela tinha tido ligação com a religião, né? Até para saber se isso aqui que o Espírito Protetor diz cabia para Nelson Mandela, e cabia sim, né? E mesmo que não fosse, esse humanismo Ubuntu é um outro nome de cristianismo, né? Vamos pegar o Gandhi, né? O próprio Gandhi, né? Na Índia, lá na paz, o trabalho que fez o Gandhi, né? Eu digo assim, não interessa a religião, a gente sempre fala, né? De novo, na mesma tecla, a gente tem que bater que Jesus dizia: muitos são os caminhos, mas todos vão levar à casa do Pai, todos vão levar a Deus, né? Então, a gente vê quantos líderes, quantas pessoas do bem que fazem o bem, né? Não precisa ser essa ou aquela religião, porque a fé, ela é a confiança que você tem em Deus, é a certeza de que Deus existe, de que Deus está ao teu lado, como diz a Nair, que nós somos filhos de Deus, né? Essa é a fé. E o que é a caridade? A caridade não é dar esmola, a caridade é você ter paciência, é você ter tolerância, é você ter compreensão, é você amar o próximo, é você desejar fazer o bem. Isso é caridade. Ser caridoso e ter fé, eu acho que são coisas que se aproximam muito, né? Porque se você não pode exercer a caridade se você não tiver fé. A fé no ser humano, a fé em Deus, né? A fé. Então, vamos trazer o que diz o Livro dos Espíritos, resumindo a caridade, né? Que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão dos pecados ou dos erros, dos equívocos. Sem esse BIP, que é conhecido no movimento espírita pelo BIP, que é benevolência, indulgência, né? E E perdão. caridade, exatamente, em perdão. Então, aí nós exercitamos e unimos fé e caridade, né? Benevolência, indulgência e perdão. E o mundo está carente dessas palavras, porque nós estamos imediatistas, nós estamos ansiosos, nós estamos adoecendo, porque estamos nos afastando da nossa essência, que é divina, que nós precisamos desenvolver os valores éticos morais na nossa intimidade. Nós acusamos, nós criticamos, nós cobramos, mas nós estamos fazendo a nossa parte para transformar o mundo num mundo melhor,
como propõe a doutrina espírita, lá na lei de sociedade, fazer tudo pelo bem de todos é fé e é caridade. Então, é uma proposta que convida à transformação, à mudança interna, a trocar a lente do nosso olho para olhar melhor para os outros. O João traz Nelson Mandela. Todos acreditavam que ele iria se vingar, até mesmo aqueles que o acompanhavam O tiveram carcereiro, né? dificuldades. O carcereiro. Exatamente, tiveram dificuldades, os seus próprios companheiros negros, tiveram dificuldade de entender o perdão, e ele disse: se eu usar a lei do olho por olho e dente por dente, nós nos tornaremos um país de cegos e banguelos. Então eu resolvi perdoar. E isso é fé, isso é caridade interna, né? Então é uma proposta muito bonita, o João traz um exemplo muito bom, nós poderíamos citar tantos, porque nós temos o hábito de falar dos negativos, dos gestos negativos, e não trazemos esses espíritos que reencarnaram, que vivenciaram a proposta do Evangelho. Então nós temos que estudar mais essas grandes lideranças que propõem a paz, que propõem a reconciliação. Aí nós estamos praticando, como diz o Espírito aqui, senão nós vamos fazer uma caridade austera. Não, é uma caridade amorosa. É essa a proposta. Eu diria que a prática, Nair, a tua colocação assim rapidinho, João Paulo, é o egoísmo. As pessoas estão muito egoístas hoje em dia, né? Muito apegadas no seu umbigo, nas suas coisas, tudo para mim, né? As pessoas querem tudo para elas, tem que ser como elas querem, muito egoísta, muito materialismo. Infelizmente, as pessoas estão muito materialistas, apegadas às coisas, a si, aos seus, né? E a fé não, a fé nos ajuda a superar o egoísmo e o materialismo, porque ela nos liga a Deus, nos liga ao bem, nos liga à caridade, né? E isso faz com que a gente se torne um pouco melhor, quer dizer, deveria fazer, né? A grande questão me parece que para esses grandes abnegados, não tem dúvida, todos eles eram movidos por uma fé, né? Tinham a fé e a caridade intimamente ligados. Mandela, o Gandhi, que nem era cristão, mas admirava o cristianismo. Várias figuras do budismo, né? Muitas delas eu nem consigo repetir o nome, né? Nas hostes cristãs aí muitos, né? Ali pertinho do Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, enfim, tantos, né? Mas eu acho que para quem não está neste nível, para quem está no nível médio, digamos assim, nós, né? Isso. Ah, é uma questão assim a observar, porque a gente vê em núcleos religiosos pessoas assim que se dizem ou mesmo se entendem profundamente religiosas, que participam semanalmente de cultos, mas que nas atitudes não conseguem demonstrar, né? E esses últimos tempos aí de radicalismos políticos para os dois lados mostrou isso, né? Quantas pessoas assim saíram do armário com tendências assim, né, extremamente negativas e pararam de ter vergonha de mostrar isso, né? Mesmo dentro de centro espírita, de igreja, de templo e tudo que é lugar. Ah, e uma pesquisa bem interessante, porque essa questão lá da minha família sempre mexe muito comigo, né? Mas tem uma pesquisa lá da Universidade de Berkeley, ah, lá na Califórnia, né? Feita mais ou menos há 10, 12 anos atrás. Ela concluiu que ateus ou agnósticos tendem a agir mais por compaixão do que os mais religiosos, né? Foi feita essa pesquisa para esses que estão no nível intermédio, que estão em aprendizado, né?
Claro que nós não devemos colocar o dedo para ninguém, né? O Gilmar Bortolotto tem uma palestra excelente sobre isso. Cada um está numa fase, né? Enfim. E é justamente o que Kardec quer trazer, porque vejam que logo depois dessa mensagem da fé e a caridade, tem caridade para como os criminosos, né? Esse capítulo termina crescendo assim no ápice muito grande. Mas quem está numa linha religiosa, especialmente quem participa semanalmente, tem que aproveitar desse manancial, desse conhecimento para se transformar, tem que olhar muito para dentro de si, para ver o quanto está colocando em prática isso que prega e isso que acredita, né? Então, essa pesquisa não é para nos deixar deprimidos, mas é para puxar o quanto nós precisamos realmente, nós que somos cristãos, que temos o cristianismo como bandeira de vida, levar isso a sério e colocar em prática, olhar para dentro, fazer a reforma íntima, analisar os próprios atos, né? E sermos coerentes nos nossos atos com aquilo que nós acreditamos e nós falamos, né? A fé sem obras é uma fé morta, não é? Não tem esse ditado? Então nós temos que realmente agir. Não adianta dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou cristão, eu vou na missa, eu vou no centro espírita, se você não agir, se você não praticar, não fizer a reforma íntima, né? E aí, então, eu acho que Exatamente. é interessante, né? Mas essa pequena grande mensagem, ela vai para adiante. Vejam aqui, ó. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser ilícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos, podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos, né? Ele foi profundo aqui do ponto de vista filosófico, né? Claro que no parágrafo seguinte, que é o parágrafo final da mensagem, ele relativiza um pouquinho essa questão da felicidade, né? Que ela é possível, sim, aqui na Terra, desde que a gente cumpra certas condições, né? E tenha consciência do significado da vida aqui na Terra, né? Mas é um parágrafo que nos leva a pensar, não é, Nair? Exato. João, olha que interessante, né? O que ele diz, e às vezes a gente não para refletir, né? Quando ele diz que nós não devemos nos ocupar somente com a nossa felicidade, né? Então, o egoísmo, como o Claudir falou no egoísmo, e Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos que na raiz de todos os males está o egoísmo. Enquanto eu querer me preocupar e me ocupar só com a minha felicidade, não estou progredindo, porque eu devo sim me preocupar com a minha felicidade. Não é mal querermos ser felizes, mas nós temos que nós trabalhamos numa coletividade, vivemos numa sociedade e também eu devo me esforçar para fazer aqueles que comigo convivem também sejam felizes. E aí realmente eu encontrarei a felicidade fazendo o outro feliz, abrindo mão de muitas coisas, muitas vezes, para que o outro também possa usufruir da felicidade relativa na Terra, né? Que na Terra nossa felicidade é relativa, não é plena. Mas então é trabalhar pela nossa felicidade, mas pela felicidade do outro.
e às vezes nos sacrificando certos momentos, certos desejos, para que o outro seja feliz, abrindo mão de muitas coisas para que a harmonia, a felicidade, o entendimento ocorra no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo dentro do nosso campo religioso, no nosso local de trabalho. Então, a gente está sempre num exercício de vencer em nós o egoísmo para podermos praticar a fé e a caridade. Porque, como falou o Claudir, fé sem obras, sem ações, sem vivência, ela é nula, né? E a gente está aqui para nos aperfeiçoar. O corpo físico, hoje ainda à noite eu falei no grupo de estudo, o corpo físico é o instrumento da nossa evolução. Nós estamos encarnados na Terra para crescer, para desenvolver os sentimentos que nos aproxima da mensagem de Jesus. Esse é o convite. Não é só o conhecimento, é a vivência daquilo que nós pregamos, que tu foi muito pontual, João, porque eu me preocupo muito. Antes eu me preocupava, hoje eu estou tentando me ocupar para ser coerente com aquilo que nós falamos, ter coerência, porque as pessoas lá de fora estão nos observando, estão vendo as atitudes, né? Então nós temos que procurar aliar o que falamos com o que vivemos. É um grande desafio, meus amigos, mas estamos no processo de aprendizado e nós reencarnamos para sermos desafiados, para sairmos da zona de conforto, para termos um olhar amoroso com as imperfeições alheias. Não é com isso ser conivente com o erro, mas sermos piedosos com o erro do outro, assim como nós queremos que sejam piedosos com os nossos equívocos. Exercer a caridade. Benevolência, compaixão, perdão, tolerância, compreensão com o próximo. Isso é ser caridoso, sabe? É como a Anaí diz, eu quero ser feliz. Como é que eu vou ser feliz se eu não faço o outro feliz, se eu não vejo o outro feliz? Como é que eu vou, né? É impossível a pessoa querer ser feliz, ela vê um outro sofrendo, ela não tolerar um outro, não compreender, não entender, não exercer a caridade. Está tudo interligado. E tem uma grande palavra, né, João? Desculpe, rapidinho. Atrás de tudo isso, amor. Jesus pregava o amor, né? Então essa é a grande palavra, a fé, o amor, a caridade, a benevolência, a compaixão, a compreensão, a tolerância, tudo anda junto de mãos dadas. E nós estamos aqui, como diz a Nair, nesse mundo, neste planeta, para quê? Para aprender e para exercer tudo isso. E aí a gente vai evoluir espiritualmente, né? E no Livro dos Espíritos, né, ali naquele item, lá no capítulo das penas e gozos terrestres, o primeiro subitem é felicidade e infelicidade relativas, já que a nossa mensagem fala de felicidade e num primeiro momento diz que ela é na eternidade, né? Mas no outro parágrafo seguinte ele dá uma amenizada quando diz assim: tereis contudo razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, mas sim no bem, né? E esses itens e tem muitas questões dessas que são clássicas do espiritismo, né? Sobre, enfim, essa felicidade possível aqui na Terra, né? Quando eles dizem lá na 922, com relação à vida material, é a posse do necessário, né? É uma reflexão que nós, nos centros espíritas, sempre fazemos ali numa palestra, porque todo mundo que está ali tem o necessário, inclusive a saúde para estar ali com as próprias pernas, né? E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé também é um dos elementos da felicidade possível aqui na Terra, né? Que é uma felicidade relativa
a essas coisas, né? A consciência tranquila, sim, que é o X da questão, né? Que é aquela consciência que demanda autoanálise, olhar para dentro, jornada do interior, né? Não é para consciência tranquila daquele que trabalha a semana inteira, chega no fim de semana, enche a cara e vai ver futebol, que tem a consciência tranquila porque simplesmente não se analisa, né? Não é isso, né? É uma consciência tranquila mais profunda. E mais adiante, ali nos mesmos itens, né? ah, ele entra, inclusive, nessa questão do tipo de sociedade que nós temos que construir com a fé e com a caridade, né? Que é uma sociedade regida por princípios cristãos, que não vai admitir que ninguém passe fome, né? Ali na 930, logo em seguida, né? É uma pergunta longa que diz assim: é evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Né? O caso daqueles que, enfim, têm uma perda social. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas, né? Como nós vemos isso toda semana no Centro Espírita. E a resposta curta e certeira dos espíritos superiores. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome, que é isso que nós, enquanto cristãos, precisamos sempre ver, né? E sempre valorizar, por exemplo, aqueles que trabalham com os excluídos, com os moradores de rua, com os usuários de drogas, né? Com os privados de liberdade pelas penas, os criminosos, é por isso que esse capítulo tão bem estruturado por Kardec termina culminando na mensagem Caridade para como os criminosos, que vai ser o assunto do mês seguinte, né? De repente o Bortolotto vem junto com a gente falar sobre isso, né? Então, essas perguntas aqui desse subitem, né? Que vão lá da 920 até deixa eu ver qual, 936, né? Elas são um tratado de caridade, fé e felicidade, né? Bem interessante. Livro dos Espíritos, 1857. E atual. Olha, o que é espiritualidade, gente? As pessoas não param, ou param, não param, mas não se ligam para ver isso aí. Olha o Evangelho, os textos do Evangelho, o Livro dos Espíritos, coisas atuais. É incrível a espiritualidade, o que ela nos trouxe, o caminho que ela nos mostra, né? Só não vê quem não quer, né? É. E eu vou ler as últimas palavrinhas da mensagem, porque o tempo passa muito rápido para a gente dar uma refletida sobre elas e já irmos nos encaminhando para as conclusões. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Vejam a profundidade, né? Realmente, os anais da história contam e os livros de Emmanuel, os romances históricos, trazem isso detalhadamente. Os mártires iam para o circo romano cantando e sorrindo, felizes, né? O que novamente nos remete no sentido de que os grandes atos de abnegação e de caridade, esses de espíritos superiores, né, são circunstâncias que sempre é uma caridade levada pela fé. É mais do que essas questões aí de quem está no meio termo, né? E hoje não precisa mais disso, né?
Hoje o que nos é pedido é bem menos, é sacrificar não a vida, como Jesus ou como os primeiros cristãos, mas simplesmente sacrificar o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E nós temos dificuldade, né? Nós não conseguimos. Ou seja, fazer o bem. Então, a minha fala final é: a felicidade não é deste mundo, mas começa nesse mundo. Quando que a felicidade começa? Quando eu começo a olhar para dentro de mim e lutar com todas as minhas energias para viver, para vencer o meu orgulho e o meu egoísmo. E olhar em meu entorno, no que eu posso ajudar, onde o Senhor me colocou. Porque Deus nos coloca em posições, em locais, para que nós possamos fazer a diferença com o conhecimento que nós temos. E aí nós começamos a construção da nossa felicidade aqui na Terra já. Desejo a todos muita paz. Nós não combinamos quem é que vai fazer a prece final, então ficou para o Claudir, né? Eu vou me despedir também, agradecendo a vocês por essa companhia nessa banca virtual, né? E vou passar para o Claudir se despedir, então, e já fazer a nossa prece final. Nada como a experiência da Nair, né? Ela começou e vou largar a bolinha lá para ele. Divisão de Claro. tarefas, amigo. Com certeza, não, a gente está brincando. Eu acredito que não é à toa que a gente está aqui trabalhando e não é à toa que a gente tem essa tarefa, eu diria, né? E um dia nós recebemos, um dia também a gente foi ajudado e hoje nós estamos aqui para tentar, através dessas lives, né, através das mensagens do Evangelho, trazer, principalmente, eu acredito que uma das coisas mais importantes, a fé, a confiança em Deus, em Jesus. Então, neste momento, encerrando essa mensagem, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso pensamento a Jesus, nosso pensamento aos nossos guias, protetores, mentores espirituais, os bons amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado. E exercer a gratidão, agradecer. Dizer obrigado, obrigado pela oportunidade que estamos recebendo de poder raciocinar. A fé, ela é raciocinada, que nós possamos ter fé, possamos compreender e entender que Deus é nosso Pai, que Ele está sempre ao nosso lado, que Ele está dentro de nós, está em nós, e que nós, como filhos de Deus, temos todas as capacidades do mundo, todas as possibilidades do mundo. Somos filhos de Deus de sermos felizes, sim, de fazermos o bem, de sermos úteis, de exercermos a caridade. Está em nós. Está em nós. Não nos é pedido mais holocaustos, sacrifícios, mas sim o amor, a compreensão, a tolerância, o amor mesmo para todas as pessoas como nossos irmãos. Até os inimigos, como foi colocado, somos todos irmãos, somos todos iguais. Então, agradecer, obrigado, obrigado, obrigado sempre a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais pela oportunidade. Que possamos sempre refletir e possamos sempre exercer a fé, a caridade, nos melhorando cada vez mais. Um grande abraço, um bom final de semana, restinho de final de semana, né? Para todos os nossos ouvintes aí, um abraço, João Paulo, um abraço, Nair, grande abraço novamente. Muito boa noite.